Olá! A paz do Senhor para o dia de vocês. Eu fico muito feliz em poder voltar aqui para tratar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Guedes, quem está entrando em primeiro contato. E eu vim aqui trabalhar com vocês a lição de número 5 do nosso EBD para os alunos de 13 a 14 anos. Para os meus alunos da classe de Josué, eu estou com muita saudade, espero que vocês estejam bem. E para aqueles que não são meus alunos, também não é um problema, é uma honra, na verdade, e uma gratidão para mim poder vir aqui falar com vocês sobre coisas tão lindas que Deus tem colocado nos nossos corações e tem colocado nessa lição, para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho dele. E o tema hoje que nós vamos discutir é interessante. Lembrem que nós estamos só fazendo um apanhado das outras lições, nós estamos traçando vários temas voltados à história. História da igreja, não é só história, né? A história da igreja. História da igreja para adolescentes, no caso, né? A história da igreja cristã. E hoje o que vamos falar um pouco é sobre o tema a igreja na antiguidade, nos tempos antigos. A gente trabalha história, uma divisão assim bem clássica, é aquela divisão tetrárquica, né? Em que trabalhamos com o período da Idade Antiga, o período da Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Os 4 períodos históricos. E trabalhando a igreja, então, nesse período antigo, estamos vinculando, então, a igreja no momento em que Cristo surge, até, então, por exemplo, meados da Idade Média. Vamos estabelecer essa linha aqui de tempo para a gente trabalhar hoje juntos. Lembrem que estava falando com vocês na lição passada que eu pude dar, e eu creio que os professores também, os outros professores, meus queridos Sérgio e Joyce, eles também citaram para vocês isso. Nós estamos estudando história no sentido de entender fatos que ocorreram no passado, sim, mas que não ficaram apenas no passado. Esses fatos, eles podem a gente interpretá-los e entender o que eles têm para se falar conosco. Isso, na verdade, é a própria Bíblia. A própria Bíblia é algo que foi escrito no passado, mas que ela é totalmente atual e pode influenciar plenamente o nosso presente, a nossa vida hoje. Tá bom? Da mesma forma, a história também é algo bem influenciável nos nossos dias, no nosso presente, mesmo tendo ocorrido muitos eventos no passado, ok? Então, essa é a importância imensa de estudar história, e por isso que estamos tratando uma lição inteira sobre a história da igreja, porque vamos interpretar fatos que ocorreram com a igreja, e a partir disso entender o que Deus tem para falar conosco pelo que ocorreu. Isso é muito saudável, isso é muito necessário na vida do cristão, tá bom? Por isso vocês são grandes privilegiados por terem essas aulas e esse tema de lições, ok? Queria que vocês abrissem comigo um pouco, já que o nosso tema hoje é igreja primitiva, igreja no tempo antigo, né? Queria que vocês abrissem comigo, eu não vou ler esse texto bíblico primeiramente, eu vou ler um outro texto aqui na Bíblia, que trata sobre como os cristãos primitivos eram, vamos dizer assim, tá bom? Abram comigo em Atos, vocês vão abrir em Atos, capítulo 2, o versículo, vamos ler a partir do 43. Mas, como sempre, eu falo para vocês, nunca lemos versículos sem contextos. O contexto daqui lembrem, o capítulo 2, a gente lembra sempre de Atos, que foi aquele capítulo em que se manifesta aquele grande evento sobrenatural, né? O Pentecostes. Então, depois disso, depois de, vamos dizer assim, uma consolidação da igreja com esse evento do Pentecostes, houve uma consolidação desses cristãos, da cristandade primitiva, depois disso, em Atos dos Apóstolos, se descreve a forma como esses cristãos estavam vivendo depois desses eventos. Vivendo, inclusive, em uma era em que existiam os apóstolos juntamente com eles. Mas também fala sobre depois também, como eles continuaram e permaneceram como cristãos naquela época da Idade Antiga, ok? Vamos ler comigo. A partir do 43, versículo 43, do capítulo 2. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente o que iam sendo salvos, as pessoas que iam sendo salvas. Percebem uma forma incrível que esse cristianismo primitivo tinha a nos ensinar, em que uma comunidade cristã
ela se considerava realmente como um grande corpo, uma grande comunidade, em que uns se ajudavam, em que uns partilhavam seus bens juntamente com os outros, em que um se preocupava com aquele que não tinha, e por causa disso ia ao auxílio dele, em que eles se preocupavam muito com essa questão de expansão dessa boa nova que Cristo tinha. Vale lembrar que aqui é um pouco depois do mandamento do Ide de Jesus, do chamamento do Ide. Então, essa coisa ainda estava muito, esse ide, essa vontade de espalhar o evangelho, ainda estava muito viva na vida dessas pessoas. Então, além de eles viverem em comunidade, uma comunidade realmente cristã, conexa, como um corpo mesmo, a igreja como um corpo, além disso, existia muito essa vontade de espalhar e expandir esse corpo. Esse era um grande panorama da igreja primitiva, meus queridos. E por que eu comecei aqui? Eu quero nessa aula trazer para vocês, nessa conversa que a gente vai ter, nessa discussão, um pouco do contexto histórico para esses cristãos primitivos. E vocês vão perceber que o contexto histórico para esses cristãos, ele não é tão favorável a isso que está acontecendo. A partir disso, vamos traçar esse panorama histórico, e depois de traçar esse panorama histórico, vamos voltar a esse texto bíblico aqui, para entender o que Deus quer falar. Falar sobre a história do cristianismo, principalmente nessa época, é entender que um grande fator histórico que precisamos assim lembrar é o Império Romano. Vale lembrar que Cristo nasce quando Roma está, vamos dizer assim, em um dos seus auges. Na verdade, Roma já estava tendo auge um pouco antes. Depois de Cristo, se começa a ter o que chamamos de crise do Império Romano, né? E a ascensão, então, do feudalismo, e a partir disso a passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Tudo bem? Vale ressaltar que Cristo, é interessante que Deus fez isso, porque Cristo ele surgiu em uma região, a região da Palestina, e a região da Palestina era uma região naquela época conhecida muito por seu caráter meio rebelde. Naquela época do Império Romano, as regiões que não partilhavam assim da população romana, elas eram chamadas de províncias, e a partir disso, essas províncias, as pessoas se tornavam, vamos dizer assim, nações escravas do Império Romano. Palestina era uma dessas províncias. O problema é que Palestina nunca foi uma região tão assim conformizada, vamos dizer assim, conformista com o que ocorria do Império Romano. Então, havia muitas rebeliões. Esse contexto, inclusive, de surgimento de Cristo era um contexto em que as revoltas escravas estavam emergindo bastante. Não somente escravas, mas também de outras camadas populares que não eram tão privilegiadas quanto alguns da sociedade romana. Vale lembrar que o Império Romano era um império de sociedade de privilégios. Então, uns eram privilegiados, outros não. Era dessa forma que ocorria. Assim, sendo direto com vocês, era dessa forma que ocorria. E muitos desses que não eram privilegiados eram aqueles que não nasciam, por exemplo, em polos como Roma. Um deles era a Palestina. Por isso, a Palestina era uma província muito rebelde naquela época. Era, vamos dizer assim, uma região meio que barril de pólvora. Assim como o Oriente Médio hoje é chamado de barril de pólvora. Mas naquela época era muito real isso. Cristo surgiu justamente nesse contexto. Então, após a morte de Cristo e os cristãos começarem a se reunir, começarem a expandir, vamos dizer assim, esse cristianismo, a vontade de Cristo foi essa, na verdade, alguns líderes, alguns imperadores romanos começaram a perceber que esse cristianismo estava se expandindo. E vale ressaltar que o que reinava naquela época era Roma, era o Império Romano. Mesmo com suas crises, mesmo batendo as portas de altas crises desses impérios, Roma, ainda assim, era preponderante nas civilizações, nas sociedades daquela época. Na Europa daquela época, no norte da África e também naquele pedacinho da Ásia. Então, a cultura romana era a que predominava. E como é que vamos continuar com essa preponderância, esse predomínio da cultura romana, se uma outra, vamos dizer assim, cultura está emergindo-se, que é a cultura cristã? Então percebe o quanto isso ia chocar? E realmente entrou em choque. Depois de um tempo, depois da morte de Cristo, bem depois, alguns imperadores, por exemplo, alguns bem conhecidos, como Nero, como Septímio Severo, por exemplo, tem outros nomes, Marco Aurélio, enfim, Domiciano, imperadores conhecidos por grandes atrocidades contra os cristãos. As perseguições começaram a ganhar o que chamamos de política de Estado. Por que isso? Eu acabei de falar para vocês que o cristianismo ele ia entrar de alguma forma em choque com a cultura romana. E muitas das vezes, quando estão estudando história,
acham que os imperadores simplesmente, enfim, se tornaram maus e olharam para os cristãos e disseram: vamos agora perseguir os cristãos. Por quê? Porque queremos perseguir. E às vezes isso, sabemos que sim, tem espíritos malignos envolvidos nisso, com certeza sabemos. Mas não se pode também fechar a mente ao ponto de não entender que o cristianismo em si, ele era algo desfavorável a um grande interesse político, econômico e social daquela época. Olhem para o cristianismo. Lembre que eu falei para vocês que a sociedade romana é uma sociedade de privilégios. Mas o cristianismo tratava a salvação para todos. O cristianismo era, inclusive, eles se consideravam como religião, né? Eles não viam muito mais além do que religião. Para a sociedade romana, o cristianismo era mais uma religião que estava se emergindo. E para eles, essa religião estava tratando muito com massas populares, com camadas antes marginalizadas e oprimidas, dando esperança e propósito de vida a essas pessoas. Percebe o quanto isso era totalmente contrário ao que, por exemplo, a política romana gostaria que fosse? A sociedade de privilégios que o Império Romano estabelecia? Por causa disso, tem toda uma questão cultural, sim, eu não estou desafirmando a questão cultural. Os cristãos, por exemplo, se recusavam a adorar a deusa Roma, que era uma grande deusa daquela época. Então tem uma questão cultural, o fato dos cristãos não coadunarem com práticas e com a cultura pagã, a gente chama de pagã, né, a cultura greco-romana, tem essa questão cultural, mas também tem todo o interesse político e social daquela época, também econômico, com relação ao fato de que o cristianismo quebrava com muitos preceitos e muitos lugares confortáveis que a sociedade romana tinha. Por isso a gente começa a entender bem essa perseguição e o porquê dessa perseguição de grandes imperadores. Nero é um dos mais conhecidos, como vocês sabem, né? Perseguições, inclusive, que acho que vocês já ouviram falar, algumas modalidades de perseguições. Lançar os cristãos em coliseus, no caso, né, como um espetáculo do pão e circo, a gente trabalha também. Era de gladiadores, mas também existiam os pão e circo dos cristãos. Não eram tão bons para os cristãos, né? Os cristãos eram basicamente iscas que colocavam nos coliseus e lançavam, por exemplo, leões famintos de dias sem comer. Então, isso era apenas uma das modalidades que existia de perseguição aos cristãos daquela época. A perseguição era, na verdade, não só apenas algo assim, mascarado pela sociedade. Era uma política de Estado, a gente chama de política de Estado, porque era oficial, o Estado patrocinava isso. Imperadores conhecidos, como eu falei para vocês. Essa perseguição, ela continua. Só que, como eu falei, lembre que era o Império Romano. O Império Romano não foi perpétuo. Ele teve o seu fim, ele teve sua decadência. Num século, por exemplo, a partir do século III, quando começaram aquelas grandes crises do Império Romano, imperadores, por exemplo, como Diocleciano, a gente trabalha com Diocleciano, porque ele está bem perto de outros que eu vou citar aqui, continuou-se a perseguição. Mas nesses imperadores a gente já via muito a decadência imensa do poder romano. Então, muitas nações naquela época, muitas províncias estavam se rebelando. E essa estabilidade política que antes tinha, ela estava sendo quebrada. Por causa disso, algumas coisas foram começando a se mudar. E, por exemplo, uma grande mudança histórica, a gente trabalha realmente como algo bem, vamos dizer assim, um fato muito notável na história, lá aproximadamente no ano de 313, quando o imperador romano Constantino lança o edito de Milão. Quando ele lança esse edito, simplesmente nesse edito, ele retira aquela ideia de política de Estado, no sentido de perseguir os cristãos, porque ele dá liberdade de culto a todas as religiões, inclusive ao cristianismo. Logo depois desse imperador, vem o Teodósio, que lança o Edito de Tessalônica, o conhecido Edito de Tessalônica, né, que trabalha com a oficialização do cristianismo. O cristianismo antes, algo bem perseguido, inclusive em um dos imperadores bem próximos de Teodósio, que foi o Diocleciano, antes perseguido, agora ele se torna literalmente religião oficial do Império Romano. Então, são fatos históricos que a gente percebe, a partir disso depois vem toda uma guinada de decadência do Império Romano, divisão do Império Romano, né, Império Ocidental e Oriental. O Oriental, ele se afasta tanto ao ponto de se criar o próprio Império Bizantino, vamos dizer assim, né? E o Ocidental sucumbe com as invasões bárbaras, né? Ele se quebra e se fragiliza por causa das invasões bárbaras, causando o feudalismo, e aí entra na Idade Média, não é tema para nós hoje. Mas eu tentei falar para vocês um pouco do panorama histórico, do contexto, desde as questões aqui que a gente falou, as questões primitivas. E é interessante falar sobre isso, eu até entro no assunto, porque
A gente tende muitas vezes a demonizar alguns imperadores e divinizar outros. Demonizar, por exemplo, Nero, esses imperadores que perseguiram os cristãos. E divinizar, por exemplo, imperadores como Constantino e Teodósio. Dizer que eles são anjos aqui na Terra. Eu entendo que isso sim foi um propósito de Deus. Estava assim dentro dos planos de Deus, por exemplo, esses éditos. E esses éditos, ou editos, eles foram muito importantes. Um deu liberdade. Não era mais política de Estado perseguir os cristãos. E o outro oficializou a religião cristã. Só que também precisamos entender que não era só esse fator, não era só apenas esses imperadores de um dia para o outro acordaram e perceberam que era da vontade de Deus que eles libertassem os cristãos. A gente sabe que há vários interesses políticos, sociais e econômicos por trás dessas decisões. Lembrem que eu acabei de falar para vocês que o Império Romano ele estava decaindo. Ele estava em decadência profunda. Inclusive, uma grande coisa que acontecia naquela época era a ruralização. O feudalismo estava batendo nas portas do mundo. E era interessante para o feudalismo a instituição, por exemplo, cristã, a Igreja Católica estava crescendo naquela época. Não era mais desfavorável como era na época do Império Romano. Por causa disso, por esses interesses políticos e sociais, a gente trabalha que também se influenciou bastante no lançamento desses editos. Não estou aqui dizendo que esses editos eles foram puramente humanos, puramente interesses políticos, e por causa disso Deus nem se aproveitou. Pelo contrário, muitos cristãos deixaram de serem perseguidos por causa desses editos. Foram muito importantes. Mas a gente sabe, não podemos fechar nossa mente, não devemos, na verdade, fechar nossa mente achando que isso tudo foi apenas nesse sentido cultural, quando na verdade havia vários interesses políticos por trás disso. E isso nos ensina algo muito interessante, porque às vezes olhamos para essas perseguições que ocorriam e achamos que elas só ocorrem no passado, que hoje, por exemplo, não existe isso. Quando na verdade existe, e muito. Existem perseguições muito físicas, a gente percebe muito como política do Estado em alguns países, mas também sabemos que existem perseguições por puros interesses econômicos e políticos. Existem sim, nós sabemos disso. Inclusive no Brasil existe isso. Também sabemos que muitos se utilizam, por exemplo, do evangelho, do cristianismo, como uma política, por exemplo, para favorecer interesses políticos e próprios deles, como esses imperadores, muitos deles fizeram. Sabemos que isso não é algo que ficou atrás. Sabemos que isso é atual. Sabemos que muitos, infelizmente, utilizam o evangelho apenas mascarando seus interesses próprios, individualistas. Isso é comum do ser humano, isso é corruptível. Igrejas, às vezes, caem com relação a isso, caem nesse pecado, de transformar o evangelho apenas em um palco para os seus interesses políticos, sociais e muitas vezes econômicos. Então, é importante aprendermos que esse contexto que existia naquela época, a gente trabalha como se fosse um contexto antigo, né? Mas de antigo não tem nada. Ele ocorre sim, hoje também no nosso mundo, e precisamos atentar a essa perseguição em vários sentidos que ocorrem conosco e com o próprio Evangelho. Conosco, quando querem impedir de alguma certa forma a nossa fé. E com o Evangelho, quando às vezes não impedem a nossa fé, mas utilizam o Evangelho como uma política, como uma forma política, eu falo, como um mecanismo. Um mecanismo de basear seus interesses, mascarar seus interesses pessoais, através dessa, considerando apenas como uma religião. Naquela época, inclusive, era muito considerado essa ideia do cristianismo, não como nós sabemos que ele é, o evangelho, que muda e transforma vidas. Considerava apenas o cristianismo como uma das filosofias que estavam surgindo naquela época, como mais uma religião que estava surgindo. Eu tentei traçar aqui com vocês muito esse panorama histórico, mas também na teologia, né, vamos dizer assim, o estudo do Deus, aquilo que as coisas divinas, né, um olhar mais espiritual para os fatos e para a história, a teologia ela trabalha com uma divisão bem clara da igreja primitiva naquela época. A gente trabalha com, primeiro, os pais apologéticos, os pais apostólicos, os pais apostólicos, depois os pais apologistas, ou apologéticos, e, por fim, os pais dogmáticos. Por que pais? A gente trabalha muito com os líderes naquela época. Os líderes que estavam surgindo naquela época. Os pais apostólicos são aqueles líderes que entraram em contato diretamente, por exemplo, com os apóstolos. Pedro,
Paulo, João, né, que é um dos considerados últimos apóstolos aqui. Então, pessoas que tiveram contato, líderes e pastores que tiveram contato com esses apóstolos, a gente chama de pais apostólicos, que é justamente nesse contexto, muito nesse contexto aqui que eu li para vocês na passagem de Atos. Depois de um certo tempo, passa essa geração e surge outra geração de líderes que continuaram com a cristandade, continuaram com o cristianismo, inclusive expandindo, só que esses líderes não tinham mais contato direto com os apóstolos, porque tinham morrido. Então, essa geração posterior à geração que teve contato com os apóstolos é chamada de geração dos pais apologistas. Vale ressaltar que nessa época, é uma época em que as perseguições elas começaram a se tornar políticas de Estado, como eu falei para vocês, né? Então, havia necessidade muito grande de você defender a sua fé cristã e defender o cristianismo não apenas como mais uma religião que estava surgindo naquela época que ia ser acabada pelo Império Romano, que ia ser destruída pelo Império Romano. Havia necessidade de você realmente defender a fé como muito mais do que uma religião ou uma filosofia, que era muito comum surgir naquela época, mas como um modo de vida. Realmente, o evangelho como transformador de vidas e levando toda essa questão do plano da salvação e transformação do eu, transformação de cada um, em um corpo de Cristo, preparando-se para se encontrar com Ele. Então, essas verdades do evangelho, elas não eram muito presentes e não estavam muito na cabeça das pessoas daquela época, naquele contexto. Então precisava se defender essa fé e espalhá-la. Por causa disso a gente chama a questão da apologia, né? A apologética, a defesa da fé, a ciência da defesa dos seus ideais. E no caso, a apologia, no caso a gente chama da fé cristã, né? A gente trabalha com pais apologistas como aqueles que os líderes ou a época da igreja em que se trabalhava muito com essa defesa de fé. Depois, a gente coloca como principal, vamos dizer assim, ponto de separação, o Edito de Milão, ou Edito de Milão. Depois desse Edito de Milão, em que os cristãos não são mais perseguidos assim como política de Estado, a gente troca esse nome apologistas para pais dogmáticos. Agora, já que o cristianismo não é mais assim uma religião perseguida pelo Estado, vamos dizer assim, né? Algo realmente muito preponderante na sociedade, uma política de Estado. Agora a gente tem a liberdade de culto com o Edito de Milão. Por causa disso, os cristãos eles perceberam que agora não era tão mais necessário essa questão de defender a fé no sentido de, olha, eu existo, eu sou cristão e eu existo. Que era muito algo necessário naquela época que estavam sendo perseguidos. Sabemos que eles eram perseguidos depois, claro. Mas assim, antes era uma perseguição de política de Estado, como eu falei para vocês, né? Quando há liberdade de culto, alguns pais e líderes começaram a perceber que agora a gente precisava trabalhar mais no sentido de entender o que acreditamos, no caso de dogmas de nossa fé cristã, e tentar consolidar esses dogmas na igreja. Por que isso? Lembre sempre que a gente vai sempre traçar panoramas e pontes com a história. Esse contexto dos pais dogmáticos, dessa fase, desse período da igreja primitiva, que é um período assim, pré-Idade Média, no caso, né? Depois dele vem a Idade Média, vamos dizer assim. Esse período, ele é um período em que começa a se construir alguns impérios, por exemplo, como o Império Bizantino. Ele começa a surgir, afinal, nessa crise do Império Romano e passagem para o feudalismo. E no Império Bizantino, é nele que a gente vê, por exemplo, muitas doutrinas no meio do povo, surgindo muitas doutrinas, que a gente chama de doutrinas heréticas, né? O monofismo de Cristo, a questão da iconoclastia, a questão das imagens. Então, muitas polêmicas no meio cristão começam a surgir. É nesse contexto, por exemplo, que se divide a igreja, a grande divisão, o cisma do Oriente, né? Em que a igreja apostólica romana vai para um lado e a igreja ortodoxa vai para um outro, desculpe. Então, no meio de tanta polêmica, os líderes da igreja perceberam que na cristandade precisava se afirmar o que realmente eles acreditavam, o que realmente estava baseado biblicamente. E por isso o termo pais dogmáticos, né? Os pais que procuravam então afirmar aquilo que nós cremos, os dogmas em que nós precisamos permanecer para que a cristandade continuasse, vamos dizer assim, não somente em expansão, mas que ela não caísse, por exemplo, em doutrinas heréticas ou algo que ferisse o evangelho. Então essa divisão é uma outra divisão que eu posso trazer para vocês, né? Os pais apostólicos, pais apologistas e pais dogmáticos, ok? Eu lembro que eu falei para vocês, e inclusive a gente já caminha para o final dessa aula,
Eu tentei trazer para vocês vários panoramas históricos que mostrassem que essa situação de perseguição, por exemplo, para os cristãos e para o evangelho, ela não é apenas uma situação, enfim, algo histórico que aconteceu naquela época. Pelo contrário, Jesus, inclusive, nos alertou disso. Abram comigo, vamos ler agora o texto bíblico. Deixei vocês esperando esse texto, né? Mas vamos ler agora. Jesus avisando aos seus queridos que essa perseguição ela iria ocorrer e não somente ficaria apenas naquele tempo, mas seria algo muito presente na vida dos cristãos. Inclusive dos cristãos primitivos. Lá em Lucas, capítulo 21, eu queria ler com vocês a partir do versículo 12. O contexto dessa passagem, qual é o contexto? Jesus ele estava falando um pouco dos sinais, dos fim dos tempos, né? Então ele fala como aquela situação do... Quando os discípulos perguntam, né, que Jesus estava falando sobre o fim, eles perguntam, quando é que acontecerão essas coisas? Então Jesus começa a falar uma série de contextos que irá acontecer, nação se levantando contra nação, povo se levantando contra povo, reino contra reino, enfim. E a partir disso, no versículo 12, ele fala, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras de sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos por pais, irmãos, parentes, amigos. Eles entregarão a alguns de vocês até a morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Percebe que Jesus ele avisa. Ele é muito lindo, porque ele avisa, né? Ele poderia não ter avisado, basicamente, mas ele escolhe, sim, avisar o quanto nós, cristãos, seríamos perseguidos pela nossa fé. O quanto aqueles cristãos da igreja primitiva e o quanto nós hoje, até hoje, sim, somos perseguidos em várias ocasiões e em várias áreas. Mas ele é bem claro no final, inclusive até alguns acham até meio contraditório quando Jesus fala, contudo, nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. Como assim? Muitos cristãos morreram em Coliseus. Mas, na verdade, a gente trabalha com esse versículo um contexto e uma interpretação um pouco mais ampla e profunda do que está aqui literalmente. Se formos, por exemplo, pegar uma outra passagem correspondente, né, a gente sabe que várias passagens correspondem durante os evangelhos, nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, várias passagens correspondem. E se vocês abrirem comigo lá em Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 9, é a mesma situação. Mas perceba que o final é um pouco diferente. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governantes e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente percebe que esse contexto de salvação, essa história de nenhum dos fios de cabelo de vocês se perderá, isso está muito no sentido de perder em termos de alma. Porque, e aí a gente entra no auge, vamos dizer assim, na nossa discussão aqui, né? Porque estamos falando sobre tanta perseguição dos cristãos, por que Deus permite, por exemplo, essa perseguição? O Evangelho, queridos, desde cedo, ele trabalha com uma mudança de vida em que não mais vivemos para as nossas vontades e os nossos quereres. Mas vivemos uma vida, então, em que Cristo se utiliza dela para cumprir o propósito e manifestar a glória de Deus através de nós, aqui na Terra. Às vezes, algumas perseguições, elas podem querer mostrar o contrário. Mas, na verdade, elas só afirmam, como Jesus está dizendo, só afirmam mais ainda o quanto Deus está utilizando nós e o quanto nós fazemos parte de um plano para que a glória dele seja manifestada em nós, aqui na Terra. Então,
quando ele fala que nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, o contexto daqui talvez seja um pouco mais amplo e profundo, no sentido de que, mesmo com o corpo de vocês sendo entregue à morte, sendo entregue a tribunais, a gente sabe, inclusive, de várias mortes que ocorreram, por exemplo, com os apóstolos, né? Mortes bem absurdas, inclusive, bem macabras, vamos dizer assim. Mesmo com isso, aquilo que realmente importa para nós, depois que o Evangelho transformou nossa vida, que é a nossa espírito, nossa salvação, aquilo está garantido por Cristo. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, a gente percebe que Jesus, com isso, ele nos ensina muito no sentido de que, às vezes, nós vivemos uma vida muito preocupada com coisas daqui, em que, por exemplo, o nosso corpo, o nosso bem-estar, o status que nós temos na sociedade. A gente se preocupa com tantas dessas coisas que, inclusive, quando vem perseguições, quebram com todas elas e ficamos meio que sem chão. Mas é porque não entendemos que o Evangelho ele transforma tanto a nossa vida. E a renúncia do eu é tão forte ao ponto de transformá-la por completo, e nós não vivemos mais para nós mesmos, ou para os nossos bens, ou para, enfim, a posição que ocupamos na sociedade. Não vivemos mais para nós, mas sim para Cristo. Paulo, quando ele fala, muitos não entendem, por exemplo, porque Paulo chega e diz que morrer é lucro. Alguns entendem isso como uma utopia. É impossível alguém considerar morrer como um lucro. É impossível alguém literalmente preferir a morte do que a vida. As pessoas elas falam muito isso porque elas não entendem o contexto disso daqui. O porquê que, por exemplo, cristãos primitivos, a gente trabalha com paradoxos, né? Por que cristãos primitivos, depois de todo esse contexto que eu dei para vocês, um contexto de perseguição, um contexto de opressão, inclusive do Estado, o próprio Estado, que deveria proteger os cidadãos, oprimindo, claro, eles não eram cidadãos naquela época, né? Mas um contexto em que todo o Estado oprimia, o Império inteiro oprimia. Por que esses cristãos, eles são os mesmos, por exemplo, que a gente leu, em que viviam em comunidade? Uma comunidade que parecia que estava ao céu aqui na Terra. Eu li aqui Atos para vocês, e a gente não enxergaria nunca esse contexto daqui quando lemos a passagem de Atos. Por quê? Como esses cristãos primitivos estavam nessa situação? A gente entende que, da mesma forma que os cristãos primitivos entenderam, Paulo entendeu, e por isso ele afirma, morrer para mim é lucro. Porque para esses cristãos, e para Paulo, e o que deveria ser para nós hoje, para eles, a ideia de vida não era mais uma vida para os seus interesses, ou para a sua vontade, ou para a sua própria vida, o seu próprio eu, mas uma vida totalmente entregue a Cristo. Portanto, realmente, não importa a perseguição que vier, ou mal que vier, ou doença que vier, se você está com a sua vida entregue a Cristo, e agora Deus está sendo manifestada, já está valendo a pena. Morrer amanhã não vai separar você de Deus. Pelo contrário, vai aproximar mais ainda. Mas enquanto vivemos aqui ainda nessa terra, esse contexto de perseguição, ele não pode apagar o principal propósito que nós temos, que é manifestar o Evangelho em nós, para as pessoas. Essa era a ideia muito grande presente nos cristãos primitivos. E talvez seja isso que tenha animado tanto eles, ao ponto de, mesmo com toda uma perseguição, mesmo com toda uma política contrária a eles, de opressão, mesmo assim eles continuavam vivendo, partilhando em comunidade e pregando, espalhando, expandindo esse evangelho tão lindo que transformou a vida deles. Isso é uma grande lição para nós, porque hoje ficamos pensando, se estivéssemos nessa situação, se nós agiríamos dessa mesma forma como esses cristãos. Se estivéssemos em situações, por exemplo, que Paulo passou, se agiríamos da mesma forma que Paulo. Então, é uma reflexão muito grande para trazer para nossas vidas e vamos dizer assim, um alerta para que nós não vivamos nossas vidas apenas, enfim, sou cristão, mas estou vivendo aqui nos meus dias com a minha rotina, com os meus afazeres, nas minhas correrias, mas que a gente perceba que há um grande chamado nessa história de ser cristão. Há um grande chamado de Deus para que, assim como esses cristãos, nós também espalhemos e sejamos exemplos aqui na Terra de cristãos, mesmo com as perseguições que Jesus avisa que virão muitas, mas que ao entendermos que nossa vida não é mais nossa, mas sim um instrumento no grande plano, na grande, vamos dizer assim, na grande máquina de Deus, nos grandes planos de Deus e propósitos dele aqui na Terra, quando entendemos que somos um instrumento para isso, entendemos que realmente não importa a perseguição, ou luta, ou morte que vir, importa sim essa vida que nós entregamos a Deus
e o que está fazendo em nós, no nosso meio. É dessa forma que esses cristãos eles se sustentaram, mesmo com tantas perseguições. É isso que eu acho que a gente pode muito aprender com aqueles cristãos na antiguidade. Fica para nós, hoje. Mesmo sendo algo que ocorreu ano passado. Lembrando a vocês nossa primeira discussão aqui. Mesmo sendo algo que ocorreu no passado, mas sendo algo que ensina muito, e muito mesmo, a nós aqui no presente. Eu agradeço a oportunidade, eu oro para que isso seja real em nós e que assim como esses cristãos perceberam o chamado deles, que nós também percebamos os nossos chamados de Deus para agir aqui na Terra. Mesmo com todas as perseguições e mesmo com todo o contexto que possa ser desfavorável e contrário a isso. Então, eu oro a Deus para que Ele abençoe vocês e para que Ele esteja sempre falando com vocês, assim como Ele era bem claro com esses cristãos aqui. Deus abençoe muito, eu espero que vocês continuem bem. Qualquer dúvida que vier ou algo que vocês queiram conversar, pode contactar com alguém aqui da organização dessas aulas e, com a ajuda de Deus, nós iremos caminhar juntos nessa vida cristã, nessa vida do Evangelho aqui na Terra. Deus abençoe muito vocês. Um grande abraço.